Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos resolver os exercícios de potencial elétrico de nível 1, do bloco 1, desse livro aqui, ó, o Tópicos de Física. Bom, eu vou deixar aqui na descrição um link para você fazer o download do PDF com as questões que a gente vai resolver, tá bom? E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes, e agora você fica com a parte 1. A primeira questão é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Então a gente só vai aqui analisar as afirmativas e ver se elas estão corretas ou se elas estão erradas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro diz o seguinte: se F é a intensidade da força eletrostática que atua sobre uma carga Q, colocada em certo ponto, o produto F vezes Q representa a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então calma aí. A relação que a gente tem para campo elétrico com relação à força e à carga é que campo elétrico é força sobre a carga. É a razão F sobre Q. E aqui ele está dizendo que é o produto F vezes Q. Por isso, essa aqui está errada. Não é correta essa primeira afirmativa. Segunda afirmativa diz que o vetor campo elétrico em um ponto sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga positiva colocada nesse ponto. Vejam, isso é correto. Mas bora mostrar por que isso é correto, tá? Então a gente pode ter duas situações. Uma carga fonte positiva e uma carga fonte negativa, tá? O que é que ele está dizendo aí? Que se a gente chegar e colocar uma carga de prova positiva nessas duas regiões de campo elétrico, né? Campo elétrico gerado por uma carga fonte positiva e outra região que tem um campo elétrico gerado por uma carga fonte negativa, tá? Ele está dizendo que nessas duas situações o campo e a força vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, o que é que a gente sabe sobre o campo elétrico gerado por uma carga positiva? Que esse campo elétrico tem sentido de afastamento. E com relação ao campo elétrico gerado por uma carga negativa, esse campo elétrico tem sentido de aproximação, tá? E com relação à força, o que é que a gente sabe? Positivo com positivo se repele, né? Então, nesse caso, a força aqui vai ser para a direita. Negativo com positivo se atrai, então, nesse caso aqui, a força vai ser para a esquerda. E nas duas situações, ó, campo e força tem mesma direção e mesmo sentido. Aqui, ó, as duas para a direita, aqui as duas para a esquerda. Por isso, esse 3, quer dizer, esse 2, né, está correto. Então, já salvo aqui que a afirmativa 2 está correta, tá bom? A afirmativa 3 diz o seguinte: o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Aí já está errado, o potencial elétrico não é grandeza vetorial. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá bom? Então, já está errado aí o 3. E o 4 ele diz o seguinte: o potencial elétrico é uma grandeza escalar, correto, e corresponde à energia potencial elétrica adquirida por unidade de carga colocada em um ponto de um campo elétrico. Correto, ó. A definição de potencial, ó, a gente pode calcular o potencial da seguinte maneira: potencial é a energia potencial adquirida por uma certa carga, tá bom? Então, o 4 também está correto, e a resposta que a gente deveria marcar aqui seria a alternativa B de bola, ok? Segunda questão é uma questão resolvida do livro, mas a gente pode resolver aqui também, tá bom? Então vamos lá. Uma região isolada de ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com uma carga de menos 2 nanocoulomb. Considere um ponto A 20 centímetros da partícula e calcule, letra A, o potencial elétrico nesse ponto, e letra B, a energia potencial adquirida por uma carga de 3 microcoulombs colocada nesse ponto, tá? E ele dá o valor aqui da constante eletrostática. Então a gente tem o seguinte: a gente tem uma carga de menos 2 nanocoulombs, uma carga fonte, ela está produzindo um potencial, né? E tem um ponto, que ele chamou aqui de ponto A, que está a 20 centímetros desta carga, tá? Então o que é que a gente sabe? Que a carga que está produzindo esse potencial tem uma carga de menos 2 nanocoulombs, tá? Nanocoulomb é 10 a menos 9, então isso aqui é menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. E a gente sabe a distância, que é 20 centímetros, né? Como a gente tem que passar para metro, divide por 100, então isso aqui dá 0,2 metros, ou se você preferir, 2 vezes 10 a menos 1 metro, tá bom? Então vamos lá, letra A, determinar esse potencial. O potencial é K vezes Q sobre D. O K foi dado ali no final da questão, né? 9 vezes 10 a 9, o mesmo valor que a gente já vem utilizando em campo elétrico, em força elétrica. O Q, nesse caso, é menos 2 vezes 10 a menos 9, tá? Cuidado aqui para não esquecer o sinal, né? Porque em potencial a gente considera o sinal, tá? Quem está acostumado em campo elétrico e força elétrica a utilizar o módulo da carga, né? Lá porque são grandezas vetoriais. Como aqui o campo elétrico, como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, a gente tem que considerar o sinal, tá? Não é módulo.
e a distância 2 vezes 10 a menos 1, tá bom? Eu coloquei esse parêntese aqui para você não pensar que é 9 menos 2, tá? Não é uma multiplicação com número negativo. Então eu vou passar logo esse sinal para frente, então fica menos. Aí eu só vou repetir 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 9, sobre 2 vezes 10 a menos 1. Bom, e aí pode simplificar 10 a 9 com 10 a menos 9, 2 com 2, e aí sobra apenas que o potencial vai ser menos 9. O 10 a menos 1 que está embaixo sobe e a gente inverte o sinal do expoente. 10 elevado a 1 é 10, menos 9 vezes 10 vai dar menos 90 volts. Potencial gerado por essa carga aqui no ponto A, tá bom? Letra B, ele diz que vai colocar uma carga pontiforme, que tem uma carga positiva aqui ó, no ponto A, e essa carga é 3 microcoulombs, tá? Lembrando que micro é 10 a menos 6, então essa carga é 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá bom? E ele quer que a gente determine a energia potencial adquirida por essa carga, tá? Só a gente lembrar que potencial também pode ser calculado como a energia potencial adquirida por uma certa carga colocada nesse ponto. Como ele quer energia potencial, a gente faz o meio pelos extremos e tem que energia potencial é a carga vezes o potencial, tá bom? Então a carga 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6, e o potencial é o que a gente achou na letra A, que foi menos 90 volts, tá bom? Bota o sinal de menos para frente, 3 vezes 9 dá 27, como tem o zero dá 270, e repete a potência vezes 10 a menos 6. Unidade de medida, joule, tá? Mas se você quiser escrever isso aqui em notação científica, né, você vai andar com a vírgula aqui 2 casas para a esquerda, então isso fica menos 2,7 vezes 10 a menos 4 joules, ok? Então pode ser dessa forma ou pode ser dessa forma. Terceira questão diz o seguinte: na prova há uma questão de eletricidade que pede a orientação do campo elétrico resultante gerado pelas cargas pontiformes mais que e menos que no ponto P da figura, distante D de cada carga em um ângulo reto como mostra a figura, tá bom? Então a gente tem uma carga positiva Q, uma carga negativa menos Q, e está aqui um ponto, tá? O ponto P que está distante D de cada uma dessas cargas, ok? E ele quer saber qual é a orientação do campo elétrico resultante gerado por essas duas cargas, tá? Então, se a gente olhar aqui nas alternativas, né, a gente tem o desenhozinho dos vetores e a gente vai tentar descobrir qual desses é o correto, tá? Então a gente vai simplesmente desenhar os vetores do campo elétrico gerado por essas cargas e somar vetorialmente, tá? Nesse ponto P. Então, fazendo aqui para ter mais espaço, ó, tem a carga Q, tá aqui o ponto P e tá aqui a carga negativa, tá bom? O que é que a gente sabe sobre a orientação do campo elétrico produzido por cargas? Que carga elétrica positiva produz um campo de afastamento. Então tá aqui o campo elétrico produzido por essa carga positiva. E carga elétrica negativa produz campo elétrico no sentido de aproximação. Então tá para cá o campo elétrico gerado por essa carga negativa, tá bom? Então quando a gente tem dois vetores de mesma origem, a gente pode utilizar o método do paralelogramo para somar esses vetores. O que é que eu faço? Eu vou no vetor azul e desenho uma reta paralela ao vetor vermelho. O vetor vermelho é vertical, ó. Aí eu desenho aqui uma reta vertical. Eu venho no vetor vermelho e desenho uma reta paralela ao vetor azul. O vetor azul é horizontal, eu desenho aqui uma reta horizontal. O ponto de encontro dessas retas que eu desenhei é para onde aponta o vetor resultante, tá? Então a gente liga a origem a esse ponto. Então está aqui de lilás, de roxo, o vetor campo elétrico resultante, tá? O ER, tá bom? Então ele é nesse sentido, nessa direção, então a resposta correta aqui seria a letra C. A questão 4 é uma continuação da questão 3, ó. Fala assim: ainda em relação ao sistema de cargas da questão anterior, sendo K a constante elétrica do meio em que se encontra o sistema, o potencial elétrico no ponto P deve ser dado por quem? Então, vê só, como aqui ele quer que a gente calcule potencial, potencial é uma grandeza escalar. Então, a gente não tem que se preocupar com direção e sentido, apenas com valor, com modo, tá? Então, para a gente calcular o potencial elétrico resultante, né, só lembrando que a situação da questão anterior tem uma carga elétrica positiva aqui, tem um ponto P aqui e tem uma carga negativa aqui, né? Ele quer saber qual é o potencial resultante nesse ponto, tá? Então, como o potencial é uma grandeza escalar, o potencial elétrico resultante é a soma numérica dos potenciais. Seria o potencial da carga positiva mais o potencial gerado pela carga negativa. O detalhe,
o potencial gerado pela carga positiva é positivo e o potencial gerado pela carga negativa é negativo. Então ficaria V menos V. Isso daria 0, tá? Portanto, a resposta correta aqui seria a alternativa A. Questão 5 diz o seguinte: em um meio de constante eletrostática igual a 9 vezes 10 a 9, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com a carga positiva de 5 microcoulombs. Qual o valor do potencial elétrico em um ponto P situado a 3 metros dessa carga? Tá bom? Então a situação que a gente tem é a seguinte: tem uma carga positiva de 5 microcoulombs e tem um ponto que está situado a 3 metros dessa carga. Ele quer saber qual é o potencial elétrico nesse ponto, tá? Então, informações que a gente tem, que o Q, 5 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, então essa carga é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, e que a distância é 3 metros, tá? E essa distância já está em metro, ótimo, a gente não precisa converter nada. E claro, o K é dado aqui, né? Aquele valor que a gente sempre usa, tá bom? Então, para calcular potencial é K vezes Q sobre D. O K é 9 vezes 10 a 9. A carga 5 vezes 10 a menos 6 e a distância é 3, tá bom? E aí a gente pode simplificar aqui, ó, 9 por 3 vai sobrar somente o 3 em cima, e aí a gente tem que o potencial vai ser 3 vezes 5, 15, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somam-se os expoentes, né? 9 mais menos 6 vai dar 3, tá? Tu pode botar aqui 15 vezes 10 a terceira volts, ou se você preferir colocar em notação científica, 1,5 vezes 10 a 4, né? Já que a vírgula vai andar aqui mais uma casa para a esquerda. Tanto faz, da forma que você quiser deixar. Questão 6 diz o seguinte: em um ponto A, distante 45 centímetros de uma carga elétrica pontiforme Q, o potencial assume o valor 5 vezes 10 a 4 volts. Sabendo que o meio que envolve a carga é o vácuo, determine o valor de Q. E ele fornece aqui para a gente o valor do K, tá bom? Então é o seguinte, tem uma carga Q aqui, que ninguém conhece o valor, a uma distância de 45 centímetros dessa carga, tem um potencial que vale 5 vezes 10 a 4 volts. Ele quer saber qual o valor dessa carga, tá bom? Então a gente sabe que o potencial 5 vezes 10 a 4 volts, que essa distância, 45 centímetros, se a gente passar para metro, né, divide por 100, fica 0,45 metros, ou se você preferir, 45 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? A gente vai descobrir o valor dessa carga, só botar na fórmula do potencial, né? Potencial é K vezes Q sobre D. Como a gente quer saber o Q, né? Vou logo isolar o Q. O D que está dividindo vai passar multiplicando, e o K que está multiplicando vai passar dividindo. Então o Q vai ser V vezes D sobre K, tá bom? Então vamos lá. Potencial, 5 vezes 10 a quarta. Distância, 45 vezes 10 a menos 2, já em metros, né? E o K, 9 vezes 10 a 9, tá bom? E aqui a gente pode simplificar por 9, ó. 45 por 9 dá 5, 9 por 9 dá 1. Já conseguimos simplificar aqui nossa operação. Então fica 5 vezes 5, 25. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, né? 4 mais menos 2 vai dar 2. Só que tem o 10 a 9 aqui embaixo, tá? Então, fazendo com calma, a gente tem 25 vezes divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, né? 2 menos 9 menos 7, tá? Como é carga, unidade de medida é coulombs, tá bom? Então, se você quiser, você pode deixar assim, 25 vezes 10 a menos 7 coulombs, ou se você quiser deixar em notação científica, isso fica 2,5 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Já que a vírgula anda uma casa para a esquerda, e isso dá 2,5 microcoulombs, né? Já que é 10 a menos 6, tá bom? Como a questão é aberta, você pode deixar da forma que você preferir. Então, pessoal, era isso. Chegamos ao final da parte 1 de resolvendo os exercícios de potencial elétrico do livro Tópicos de Física, tá bom? Vou deixar aqui o link para a parte 2 com as outras questões. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.